O australiano Exmouth, oeste da Austrália, agosto de 2018. Agora quero-vos contar uma história em que o feitiço se virou contra o feiticeiro. Preparados? Depois de já conhecer bem toda a costa este da Austrália, mais a Tasmânia e Melbourne, decidi voar para a cidade de Perth para explorar a costa oeste do país. Esta costa da Austrália, especialmente a norte da capital Perth, é muito pouco povoada e em certas zonas as cidades podem ficar a mais de 400 quilómetros de distância umas das outras. É muito difícil viajar esta costa de transportes públicos, pois há tão pouca gente e a maioria das pessoas tem carro próprio que quando há transportes públicos só passam uma ou duas vezes por semana. Para complicar um pouco mais, na maioria das vezes, o autocarro que passa nesta zona passa só na estrada principal, na autoestrada, esse assim que podemos chamar, mas as cidades ficam ainda bem distantes dessa grande via. Por isso, para se chegar à cidade que se pretende, tem de ser à boleia, num lugar onde, com sorte, passam meia dúzia de carros por dia. Ainda assim, não me detendo com a aparente dificuldade do trajeto, decidi tentar a minha sorte e parti então desde Perth, sempre a viajar de transportes públicos, parando em algumas dessas distantes cidades, aquelas que me chamassem mais a atenção. Normalmente só havia um hostel por cada cidade, quase sempre bastante vazio, pois só loucos como eu se aventuravam a viajar desta forma. Sempre que eu decidia parar e ficar em algum lugar, eu sabia que teria de esperar pelo dia em que passasse de novo o autocarro para poder continuar a minha viagem. Uma aventura desafiante, mas bem interessante. Um dos lugares que decidi parar foi na pequena cidade de Exmouth, uma referência de surf nesta costa oeste da Austrália. O hostel onde fiquei, em Exmouth, parecia um daqueles motéis de beira de estrada que vemos nos filmes norte-americanos. Os dormitórios eram casinhas de um só piso, com 3 beliches, e uma casa de banho particular. Na parte de fora tinha um corredor, como se fosse um quintal ou uma varanda térrea, com meia dúzia de cadeiras que ligava todos os dormitórios. O dormitório feminino custava $2 mais do que o dormitório misto, e por isso estava vazio, na maioria dos dias em que lá fiquei, o que fez as minhas delícias. De manhã podia fazer os meus exercícios no quarto, sem incomodar ninguém, e podia até andar nua pelo quarto se assim me apetecesse. Um momento com alguma privacidade sabe sempre muito bem depois de tanto tempo a partilhar quarto com outros viajantes. A porta do dormitório feminino, na ponta desse corredor comum, estava precisamente virada para o pôr do sol e a verdade é que eu estava muito feliz de ter decidido lá ficar. Aquele hostel era diferente de tudo o que tinha experienciado até ali. Ao entardecer, sentava-me numa daquelas cadeiras desse passadiço e daí apreciava o sol a pôr-se enquanto tomava uma cerveja acompanhada de uma mão cheia de amendoins. Fechava os olhos e imaginava-me nos anos 60 a viajar a costa da Califórnia, num carro descapotável mais velho do que eu, sentada na varanda de um quarto de motel de beira de estrada, a saborear um vinho californiano numa das famosas praias de surf americanas. E era assim, neste filme, que me deliciava com esses lindos entardeceres. No dormitório misto estava uma alemã bem mais jovem do que eu, mas bastante agradável, com quem já tinha feito amizade. A esse dormitório misto chegaram 3 australianos surfistas que tinham viajado de carro desde Perth só para apanhar umas boas ondas. São cerca de 1200 quilómetros e 13 horas seguidas a conduzir. Imaginem. Eles eram bem animados, acolhedores e mostraram-se disponíveis para partilhar boleias, de forma a podermos explorar com eles as praias à volta de Exmouth, para as quais só se podia ir de carro. Nós as duas juntámos então a eles e aceitávamos alegremente ir para onde eles decidissem surfar a cada dia. Num desses dias de praia, eles levaram uma garrafa de vinho tinto e ao fim do dia começámos a beber na praia. Essa praia era particularmente bonita, com um mar incrível, cheio de peixinhos. Enquanto eles tinham passado o dia a surfar, eu tinha passado o dia a mergulhar. Foi um dia muito divertido. Ao fim da tarde, a degustar aquela garrafa de vinho, dançámos juntos, conversámos, rimos-nos imenso e eu senti que um deles estava a interessar-se bastante por mim.
Ele era bem interessante, um pouco rechonchudo, mas muito bem parecido, e acima de tudo tinha aquela onda cool dos australianos que eu tanto adoro. À noite jantámos todos juntos e fomos depois até um dos poucos bares abertos para dançar e cantar karaoke. Continuávamos todos muito bem dispostos. Quando regressámos ao hostel, fomos todos para o dormitório deles, pois apesar de estar cheio, todos os que lá dormiam tinham ido sair, então não havia perigo de acordar ninguém. E aí ficámos mais um bocado a conversar e a rir. Eu e o australiano sentámos-nos lado a lado e ele continuava a insinuar-se. Olhava-me profundamente nos olhos e mostrava uma afeição acima de normal. De repente, num desses encontros de olhares, eu avancei para o beijar. E depois que ele recuou. Muito envergonhado, disse-me: Não posso, Lisa. Desculpa, mas não posso avançar. Tenho namorada em Perth e ela não merece que faça isto. Eu congelei. Fiquei mesmo para morrer. A atitude dele foi incrivelmente correta, louvável e leal, mas eu estava completamente destroçada. Será que eu tinha interpretado mal os sinais? Eu creio que não. As palavras dele tinham sido claras de quanto me admirava e me achava atraente. Mas a verdade é que, naquela agradável noite de verão, em Exmouth, uma pequena cidade a 400 quilómetros da cidade mais próxima, na deserta costa oeste da Austrália, eu recebi um dos maiores tapas da minha vida. Confesso-vos que chorei muito naquela noite, muito mesmo. Sentia-me profundamente rejeitada. Questionei se seria por eu ser mais velha, se estaria a passar de moda, enfim. E foi aí que me apercebi que provavelmente seria assim, sem chão, que se sentiam todos os homens a quem eu até ali tinha recusado que entrassem ou que ficassem na minha vida. Mais uma vez ali estava a prova de que tudo o que pomos no mundo recebemos de volta. Este australiano veio dar-me uma grande lição, a qual eu agradeço profundamente. Um homem que, embora tenha passado o dia e a noite a mostrar-se interessado em mim, no momento de avançar, optou por ser fiel à namorada e aos seus valores. Como posso criticar se eu também opto sempre por ser fiel à minha liberdade e ao meu maior amor, o mundo? Depois desse episódio, raramente falamos, mas sinto que ainda hoje ele segue de perto a minha viagem. Eles seguiram para Perth passados poucos dias e eu segui a minha viagem para norte, para outras praias onde me esperavam mais incríveis histórias de amor.